pessoal, meu nome é Lilian, sou professora de Biologia e hoje eu vou falar para vocês a respeito da classe das aves, que é uma classe dentro do filo Chordados. Vou falar um pouquinho sobre o corpo delas e as principais características desse grupo. Então, a característica mais marcante aqui das aves é que todas elas têm os membros anteriores, os bracinhos, transformados em asas, mas nem todas voam. A pele das aves. A pele dela é uma pele grossa, sem muitas glândulas. A única glândula que existe em alguns grupos de aves é essa glândula uropigiana, que é uma glândula de óleo. Então, aves aquáticas têm essa glândula uropigiana e elas passam o tempo todo com o bico esse óleo nas penas para evitar que as penas fiquem encharcadas e elas afundem dentro da água. Então, a pele é grossa, coberta por penas. As penas, elas são estruturas compostas principalmente de uma substância chamada queratina. Ela dá aquele aspecto duro à pena. Os nossos cabelos, por exemplo, também são feitos de queratina. Sistema digestório das aves. O que é importante frisar do sistema digestório? Elas têm uma boca modificada em bico. Esse bico, ele é modificado também dependendo do tipo de alimentação que essa ave tem. Se a ave é carnívora, se ela come sementes, se ela come frutos. E esse sistema digestório termina numa cloaca, que também é o orifício de reprodução, eliminação de excretas e de fezes. Quando esse alimento ele entra pela boca, ele vai cair num órgão que é denominado papo. A função do papo é amolecer esse alimento, colocando um pouquinho de líquido nele. Depois do papo, esse alimento vai para o estômago químico. Esse estômago químico, ele secreta algumas enzimas que vão iniciar a digestão desse alimento. Depois desse estômago químico, o alimento semidigerido passa para um estômago mecânico. E esse estômago mecânico se chama moela. A moela, ela faz repetidos movimentos que ajudam a triturar esse alimento. Já que as aves não têm dentes, elas precisam de um mecanismo que quebra esse alimento em pedaços menores. E só então ele vai, depois que passou pela moela, esse alimento vai para um intestino e um estômago e intestinos, onde a digestão vai ser finalizada. Terminou a digestão, formam-se as fezes que vão sair pela cloaca. A circulação. A circulação desses animais, ela é chamada de dupla. Por quê? Porque o sangue ele passa 2 vezes pelo coração. Essa circulação é dupla porque eu tenho 2 átrios e 2 ventrículos completamente separados. Então, não acontece mistura de sangue arterial e venoso e, portanto, ela é chamada de completa. Dupla, porque passa 2 vezes pelo coração, e completa, porque não há mistura de sangue venoso e sangue arterial. A excreção. A principal excreta nitrogenada das aves é o ácido úrico. É uma substância tóxica, porém ela não precisa de muita água para ser eliminada. E as aves, elas não têm bexiga urinária, então elas não têm aonde armazenar a urina antes dela ser eliminada. Então é formada a urina, já é despejada na cloaca e ela sai juntamente com as fezes. Sistema nervoso e sentidos. As aves, elas têm a região do cerebelo, né, que é uma região do encéfalo, que está relacionada ao equilíbrio. Como elas voam, a maioria delas, o cerebelo ele é muito bem desenvolvido para manter o equilíbrio das aves durante o voo. Além disso, elas têm a visão e audição muito aguçadas. A audição, principalmente, ela é muito aguçada para o acasalamento, porque os machos eles atraem as fêmeas através do canto.
A respiração. Coloquei um asterisquinho aqui nessa palavrinha, nessas duas palavrinhas que são os sacos aéreos. O que é isso? A respiração das aves ela é pulmonar. Porém, essas estruturas, os sacos aéreos, elas são prolongamentos que vão se ligar nos pulmões. Aonde que ficam esses sacos aéreos? Vou falar deles aqui na adaptação ao voo. O esqueleto das aves, ele tem que ser um esqueleto muito leve para que elas consigam se manter no ar. Então, esse osso ele é oco e dentro de cada ossinho existe um saco aéreo. O que tem dentro desse saco aéreo? Oxigênio, uma reserva de oxigênio. Como o voo é uma atividade que gasta muita energia, tem que ter muito oxigênio disponível para realizar essa atividade. Outra adaptação ao voo. As penas, elas são estruturas que têm formatos especiais para promover a aerodinâmica do pássaro. Bico sem dentes. Os dentes eles são ossos pesados, então quanto mais leve a ave, melhor para ela voar. O externo com quilha ou carena, o externo é um osso peitoral que tem uma projeção onde vão se fixar os músculos das asas para que elas consigam voar. Como eu já disse, não tem bexiga urinária, porque a bexiga seria um excesso de peso ao corpo do animal e não carregam os filhotinhos dentro do corpo, elas botam ovos. Um filhote também geraria um peso excessivo e prejudicaria o voo dessas aves. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenha ficado claro. Até a próxima!